Olá, tudo bem? Eu sou a Cristopala e agradeço o teu contato e vou te explicar um pouquinho como funciona o meu trabalho voltado para o parto domiciliar planejado. Então, eu sou formada desde 2005, logo depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar no hospital, no centro obstétrico. Então, eu tenho 10 anos de experiência no ambiente hospitalar. Depois eu comecei a rever algumas questões em relação à forma de atendimento, em relação aos protocolos e decidi sair do ambiente hospitalar, da assistência hospitalar e fui atender como forma autônoma, atender em domicílio, de forma individual, para cada casal. Então, o parto domiciliar planejado, ele já tem essa característica de a gente acreditar muito na natureza, na fisiologia, claro que também com embasamento científico, mas o princípio é acreditar no corpo, no poder da mulher e que ela consegue, né? Então, assim, a gente tem alguns recursos dos quais talvez a gente vai precisar, pode ser que sim, mas a maior força, a maior energia, a beleza do parir está na mulher. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar. Então, a partir de 35 semanas, a gente começa com visitas domiciliares. Então, eu vou toda semana na sua casa, conheço a família, conheço o ambiente, se tem pet, se tem algum outro membro da família. E a gente vai começar a criar esse vínculo. Então, a cada semana a gente vai trabalhar um tema específico. Principalmente fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto, entender que os pródromos às vezes podem ser bem prolongados. O que é fase latente, o que é fase ativa, expulsivo, transição, como o parceiro, a parceira podem ajudar nesse momento, o que você precisa fazer, se atentar à respiração, enfim, a gente vai falando tudo isso bem especificamente. Depois tem a pintura gestacional, a gente tem a amamentação, tem cuidados com o bebê. E fora isso, o parto domiciliar, por isso que ele é meu queridinho, tem algumas características específicas, como essa coisa mais assim da energia, crenças, espiritualidade, enfim, engloba muita coisa, porque eu acredito que o parto ele é a abertura de um portal e o próprio acontecimento do parto ele é um acontecimento assim muito mais do que fisiológico. Então realmente é um milagre, um momento divino e muito lindo, assim, eu amo. Então é isso, no dia do parto eu venho, acompanho, fico com vocês, avalio o bem-estar fetal. Então o que é assim, em resumo, você me contrata como se fosse um seguro para que ele não seja usado, para que ele não seja utilizado. Então muitas vezes as pessoas até veem, eu estou sentada ou eu estou em algum lugar conversando baixinho com alguém, por exemplo com a doula, alguém da casa. Por quê? Porque exatamente eu estou entrando na casa de vocês, então vocês que mandam, né? A mulher que manda no ambiente dela, na casa dela. E eu estou ali para garantir essa segurança e que está tudo bem com a mãe e com o bebê, mas as coisas elas fluem, não tem aquele protocolo específico como a gente vê dentro do ambiente hospitalar. Então não tem prazo para acontecer, não tem limite, digamos, né? Não tem, tem que ser em tantas horas. Claro que o nosso principal limite é o bebê mostrar que está bem ou que não está bem, daí a gente vai mudar os planos. Então outra coisa super importante é o planejamento que a gente vai fazer a longo prazo se o plano A, digamos, começar a sair daquela linha de normalidade. Então a gente vai planejar plano A, plano B, plano C, transferência, para onde vai, SUS, convênio, qual é a equipe, tem obstetra, não tem obstetra, enfim. Na primeira consulta, geralmente ela é mais demorada, vai levar umas 3 horas, porque a gente fala muito sobre todas essas coisas, a gente faz o planejamento, eu entendo como é a dinâmica do casal, da família, quero saber um pouco também da história de vocês, conto também um pouco da minha história. Então assim, dia do parto, ele vai durar quantas horas forem necessárias, o bebê vai nascer, ele vai direto para o colo da mãe, vai ser atendido. O cordão geralmente a gente acaba clampeando só depois que a placenta sai, né? Então a gente espera a dequitação da placenta. Eu fico avaliando o sangramento, a contração do útero e mais ou menos fico em torno de 4 horas ainda depois do parto. Então assim, avalio o períneo, teve laceração, não teve laceração, precisa fazer sutura, não precisa, enfim, e assim, sem pressa, é tudo no tempo de vocês, é tudo no tempo do bebê. Então a gente vai, né, principalmente vocês, claro, vão curtindo esse momento.
Depois que eu for embora, vou deixar vocês descansando, eu retorno no dia seguinte, a gente faz a consulta das 24 horas, avalia o bebê, avalia a mãe, vê como é que está esse vínculo, como é que está essa amamentação. Depois, entre o terceiro e o quarto dia, é o teste do pezinho, que tem a opção de ser da FEP, que é aquele do normal, que você já tem direito, ou o ampliado, que daí paga um valor diferenciado. Eu faço esse teste em casa. Depois, na primeira semana, a gente marca consulta com a pediatra, que também vai em casa. Então, assim, é um conforto. Você não vai precisar sair só se realmente for necessário. E depois, então, entre o 15º dia, mais ou menos, a gente vai combinar isso, seria a última consulta, que é o fechamento do acompanhamento. Então, é um acompanhamento bem completo, bem extenso. A gente vai ter aí um contato de em torno de 4, 5 semanas juntos.